Se Deus começasse grande, onde é que estaria o milagre? Pega o próprio Jesus de Nazaré, gente, quando ele entra na história, eu creio que Jesus era Deus. Jesus não era um ser iluminado, ele era o Deus de Israel. Mas ele venceu o mal não na glória dele de Deus. Ele venceu o mal num corpo de judeu enfraquecido, porque estava de jejum. E ele venceu morrendo na cruz. Acho que Jesus é o exemplo máximo no qual eu posso ancorar todos os demais, que o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, respondendo a Paulo. Então o que você falou pro pessoal em casa tá certo, é isso mesmo. Olá e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. Agora, Entendi. o interessante é o seguinte, né? Você analisando o Deus da Bíblia, ele não divide a glória dele com ninguém. Não. E você tocou um assunto interessante logo no início, dizendo o seguinte, que o jeito que o Egito começou, dava para eles terem sido a terra prometida, né? Mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, parece que Deus sempre vai escolher o que parecia não dar certo, o que não tem água, o que não tem possibilidade, o que só tinha um herdeiro para começar ali, que foi Isaac, e não algo que já era grande e poderoso como o Egito. Porque quem vai hoje entre Israel e Egito, eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu passei a fronteira do Egito para Israel. Você está no Egito, você está numa opressão. Ó. Quando você passa para Israel, passou ali, é impressionante, passou na fronteira, parece até que a mosca para de te pegar, um monte de mosca em cima, do nada você entra numa paz assim. E Israel hoje é um país próspero do jeito que é, depois de tantas perseguições, depois de tanta injustiça ao longo dos milênios. Como pode o Egito ter uma estrutura milenar, poderosíssima, e hoje ser nada, politicamente, belicamente, financeiramente falando, e Israel ser nada quando começou e hoje ser a potência mundial? Eu vou começar pelo primeiro ponto que você colocou aí, que eu acho que já me dá uma pista de resposta à pergunta. Se Deus começasse grande, onde é que estaria o milagre? Vamos imaginar uma luta, de um lado um lutador de sumô, aqueles gordões japoneses, né? E do outro lado um menino de 5 anos de idade, magérrimo. Se o menino fosse um outro lutador de sumô, grande, poderoso, e vencesse, você fala assim, tá, um dos dois tinha que ganhar. Isso é óbvio. Agora, se no primeiro exemplo, o menino de 5 anos dá uma surra, opa, peraí, todo mundo vai querer saber o porquê. O milagre está justamente na execução do que humanamente seria impossível, improvável, inadmissível, impensável. Então, se Deus começasse Israel como lutador de sumô, lutando contra outro lutador de sumô, onde é que está o milagre? Deus, você está querendo dizer que Deus só leva a glória quando a gente está em desvantagem. Exatamente. Ó, então grave isso aqui, gente. O meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na fraqueza, ele falou para o Paulo. Então presta atenção. Não é porque você hoje está se sentindo mais fraco, mais fraca, né? Porque hoje você acha que está por baixo, que Deus não está contigo. Ele só está esperando o momento certo do milagre acontecer. Porque como a gente acabou de falar, o nome dele só é glorificado justamente quando você está em desvantagem. Qualquer coisa que você vencer na vantagem, como é que a glória foi de Deus se você tinha a vantagem de vencer? Isso é muito forte. Até eu que sou mais bobo vou falar, não, isso pode acontecer. Se você tá lá 2 times de futebol campeões, eu vou citar aleatoriamente aqui, porque eu sou ruim de futebol. Corinthians e Fluminense. Corinthians, Botafogo. Fluminense é meu time. É o seu time, Corinthians e Fluminense. O Fluminense ganhou. Ganhou? Tá vendo? Se o Fluminense ganhar, tudo bem, é um time preparado contra outro preparado, é o óbvio. Agora, se o Fluminense ganhar do Manchester City, é difícil. Porque o Manchester City eu vou hoje piorar, porque o Fluminense ainda é um time de profissional. O exemplo mais correto seria, se são 11 ou 12? Você tá vendo como é que eu conheço futebol? 12 jogadores? 11. Ó, como é que eu entendo? Se 11 Rodrigos
ganharem do Manchester City, aí você tem um milagre. Essa é a questão. E já que você falou isso, o pessoal pode pegar em casa, de Gênesis a Apocalipse. As grandes vitórias de Deus sempre foi do despreparado, do não despreparado no sentido de nécio em relação à preparação. Em relação ao outro. Ao outro, o que estava em desvantagem. Não é, porque as virgens da parábola de Jesus foram condenadas porque não... Tanto que Gideão, por ter gente demais, Deus mandava ele tirar para que a desvantagem fosse clara. Então não é negligenciar a preparação, mas é o reconhecimento que eu não tenho o poder de tiro do outro. E não foi só nessa situação de Israel. Olha, Davi contra Golias. Por que Deus deu a vitória para o menino e não para o exército de Israel? Tá certo? Quando você pega lá Daniel na Babilônia, ele e seus 3 companheiros. Você pega Daniel. Você pega o próprio Jesus de Nazaré, gente. Quando ele entra na história, eu creio que Jesus era Deus. Jesus não era um ser iluminado. Ele era o Deus de Israel. Mas ele venceu o mal não na glória dele de Deus. Ele venceu o mal num corpo de judeu enfraquecido, porque estava de jejum. E ele venceu morrendo na cruz. Acho que Jesus é o exemplo máximo no qual eu posso ancorar todos os demais, que o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, respondendo a Paulo. Então o que você falou pro pessoal em casa está certo, isso mesmo.